fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente conversa com um candidato à Prefeitura de BH, Fabiano Caseca, do PROS. Bom dia, candidato. É um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia para o Rodrigo. Prazer é todo meu, agradecendo desde já o espaço por essa ideia maravilhosa da Rádio Super em entrevistar os candidatos. O candidato precisa de espaço para mostrar suas propostas, né? Então, meu agradecimento aí a vocês, toda a direção da emissora. Candidato, o senhor está enfrentando problemas com a sua candidatura, que foi indeferida pela Justiça Eleitoral. O senhor ainda disputa, aguardando essa decisão da instância superior, mas a sua propaganda eleitoral ainda não apareceu no rádio e na TV. O quanto que isso atrapalha a sua caminhada? Olha, atrapalha bastante, né? A questão da justiça aí é uma questão menos grave, porque é um erro judiciário, né? Eu fui doar em 2016, eu fiz uma doação para o então candidato Fabiano Tolentino. Em vez de pegar o talão de cheque da pessoa física, peguei da pessoa jurídica. A justiça me deu, a princípio, em primeira instância, uma multa de R$60 mil e decretou a minha elegibilidade por 8 anos, ou seja, até 2024. Recorri ao tribunal, o tribunal manteve a multa e extinguiu a minha elegibilidade. Haja vista que eu fui candidato a deputado federal em 2018, fiquei na suplência, fui diplomado pela Justiça Eleitoral, tenho o diploma aqui comigo. Então, foi um erro lá, acho que partiram lá, não sei porquê, mas partiram da sentença e não do acordo, que é o que vale, né? Já recorremos, já pegamos a liminar, e isso aí está tudo absolutamente sob controle. A questão aí da não aparecer na propaganda eleitoral é o que mais prejudica, né? Eu não sei, e aí o partido, eu acho que até por uma questão de honestidade, deveria explicar o porquê, porque o partido me convidou, me fez a proposta para ser o candidato. Eu aceitei, designamos verba, designamos tudo. De repente, não me dão a verba, não manda o plano de mídia. E, aliás, informa através de terceiros que não tem interesse no plano de mídia. E eu estou lutando aí, correndo atrás, para que eu possa aparecer, para eu mostrar. Eu acho que a população merece ouvir, todos nós, os candidatos, mostrar as nossas propostas e defendê-las, né, nos programas, nesse espaço que é de lei, que é de direito de todo candidato. O candidato, que desacerto é esse com o seu partido, o PROS? Como é que está a relação do senhor com os dirigentes aí da legenda em Belo Horizonte? Olha, é uma coisa absurda, eu não tive desentendimento com ninguém, eles é que me convidaram, eu aceitei a proposta, cumpri tudo que foi conversado, de repente eles sumiram, me parece que eles fizeram um acordo aí com o Marcelo Aro veio aqui e me procurou, se eu aceitava a chapa dele, que a chapa estava pronta, a chapa do PROS ainda estava em construção, eu aceitei a chapa do PROS, do Marcelo Aro, deputado Marcelo Aro, eu paguei aquilo que ele pediu, que era o custo para material com a chapa dele que estava completa, que ele implantou lá no PROS, depois trouxe o PTC, acertei com o PTC, acertei com o Juliano lá, o professor Juliano, que é vereador e candidato, tudo certinho, numa boa, e eles estão travando e não explica por que eles estão travando. Essa é uma grande pergunta e eles têm que responder, né? Pelo menos eu imagino que eu estou lidando com pessoas sérias. Agora, desse jeito, mandando correspondência para as emissoras, por um terceiro, dizendo que não tem interesse nessa mídia, é para me prejudicar, é medo, talvez pelas minhas propostas, talvez pela minha condição de disputar a candidatura, é que eles estão fazendo isso, né? Não tem uma explicação, eles não falam, e quando a pessoa não fala, né, fica difícil, porque você pode fazer juízo de diversas coisas, né? Quer dizer, você pode formar um prejuízo ali, e ele pode ser equivocado, mas se a pessoa não fala, fica difícil de entender. Como que o senhor pretende resolver todo esse impasse, candidato? Olha, eu estou indo à luta, na minha vida tudo foi difícil, né? Acho que vocês já conhecem parte da minha história, nada foi fácil, eu sou um garoto que veio do interior, apenas semi-alfabetizado, fui atrás de estudo, fui atrás de emprego, graças a Deus consegui me formar, pós-graduar, eu
consegui comprar a empresa que eu fui um simples funcionário e transformá-la numa empresa que tinha na época apenas 20 funcionários e 2.000 clientes, transformei numa das maiores do Brasil, a maior de Minas e uma das maiores do Brasil, para ser mais exata, a 17ª. Temos hoje milhares de consorciados, temos hoje entre funcionários e parceiros mais de 5.000, temos as outras empresas também, a Casa Rios no Centro-Oeste, a corretora, a assessoria jurídica. Então eu construí, talvez, quem sabe, isso possa assustar. Eu realmente, sem falsa modéstia, sou um grande gestor. Eu quero levar essa experiência de tirar uma empresa do papel e levar ela a uma das maiores do Brasil para a prefeitura. Eu quero motivar os funcionários, eu quero fazer da prefeitura de Belo Horizonte um modelo de gestão, eu quero prestar um serviço para a população de Belo Horizonte, um serviço diferenciado. Talvez seja isso que esteja assustando as pessoas, mas enquanto eles não responder, vamos continuar pensando assim. Candidato, a pesquisa Datatempo CP2 divulgada hoje está mostrando o senhor nas últimas posições com 0,3% das intenções de voto. O que o senhor pretende fazer para crescer, faltando tão pouco tempo para a eleição, falta menos de um mês? Primeiro é conseguir ir para a televisão mostrar as minhas propostas, né? Sem mostrar a minha cara, sem mostrar as minhas propostas, eu não vou crescer. E talvez aí seja o jogo de alguém que está por trás disso aí. É preciso saber, eu vou imaginar que alguém está por trás que quer me tirar. Por que só querem me tirar? Não quer tirar os outros? Por que está fazendo isso comigo, né? Tem que explicar isso. Eu vou continuar trabalhando, eu vou para cima. Estou trabalhando 24 horas por dia. Quero mostrar as minhas propostas. Eu não desisti e não vou desistir. Eu acho que eu tenho chance. Se eu for para o segundo turno, eu vou ganhar a prefeitura. Talvez isso que tenha assustado essas pessoas mal intencionadas, né? Porque isso não é correto agir dessa forma. Candidato, o senhor afirma que quer usar na gestão pública o que o senhor aprendeu na iniciativa privada e a receita que fez as suas empresas prosperarem. O senhor já falou que é um gestor, né? É um bom gestor. O setor público é diferente, a gente sabe disso, que é muito diferente. Como que o senhor pretende lidar com essa diferença, inclusive na velocidade dos processos? Olha, ele é diferente para a maioria das empresas. No caso da minha empresa, que é assemelhada à instituição financeira, que é regulada e fiscalizada pelo poder público, é muito parecido com a gestão pública. Aqui é uma empresa fiscalizada pelo Banco Central, regulada e fiscalizada. E aqui nós temos várias auditorias, auditoria interna, auditoria externa, prazos, normas, lei, normas, cumprimento de gestão, de resultado. Nós temos que obter resultados, porque senão nós somos tirados do mercado. E eu estou aqui há 42 anos sem nenhuma mancha. Então, eu acho que vai ser fácil. O que eu vou levar para a prefeitura é essa vibração que é comum, mais comum na área privada, é motivar os funcionários para que eles trabalhem mais motivados, é levar o que é de bom da iniciativa privada para a prefeitura. É isso que eu quero fazer, não temos nenhuma dificuldade, é muito parecido, o regime que eu milito aqui é muito parecido com o regime da prefeitura. A gente está conversando com o candidato do PROS à Prefeitura de Belo Horizonte, Fabiano Caseca. Candidato, agora há pouco, o senhor falou que está sendo perseguido por alguém, que tem alguém que quer tirar o senhor do jogo eleitoral. Se o senhor falou que sente que isso existe. O senhor tem nomes para dizer? Quem é que gostaria de tirar, por exemplo, o senhor do jogo eleitoral? Olha, é muito complicado, né, quando a pessoa não fala, quando a pessoa age covardemente em silêncio, porque você pode fazer juízo equivocado. Mas quem tem interesse em tirar são os concorrentes, né? Talvez pessoas aí que estão a serviço do candidato Calil majoritário, né? Que ele está aí, ele, a um dado momento, ele até admitiu que teria segundo turno. Agora acho que ele já não está falando mais nisso. Eu acho que eu sou temido pela minha experiência, tudo que eu construí na minha vida com as dificuldades, né? Desafio, eles sabem disso, desafio é o combustível da minha vida, por isso esteja querendo. Algum acordo, eu imagino, né?
É bom que eles veem e falam se eu estiver pensando errado, né? Mas algum acordo aí na calada da noite foi feito, porque não é possível uma situação dessa. O partido, eu sou ficha limpa, eu não tenho nenhuma ressalva, eu ajudo o partido, eu estou aí trabalhando para o partido, eu sou um homem de partido, eu estou montando diversas comissões provisórias para o partido, tudo às minhas custas. Então, eu não entendo bem, não. Eles deveriam vir e explicar isso, os gestores do partido, o presidente do partido, o ex-presidente, tem que explicar isso acho que é um dever deles explicar isso para a população. Candidato atual prefeito Alexandre Calil disse que, se for reeleito, ele pretende extinguir o gabinete de vice-prefeito e colocá-lo como secretário da Fazenda, um cargo que já o Fábio Noman já havia ocupado neste primeiro governo. O senhor pensa o que da medida? O que o senhor faria com a sua vice, a Paula Gomes? Olha, a minha vice, obviamente que pela qualificação que ela tem, pelo trabalho que ela presta, pelo conhecimento que ela tem, pela bandeira que ela defende, ela também terá um cargo importante na prefeitura. Ela não será aquela vice que vai ficar de fora aguardando oportunidade para assumir, não. Ela vai ocupar uma secretaria na prefeitura, sim, ela tem competência para isso, ela é do MEI e ela foi escolhida exatamente para isso, por essas qualidades dela. A gente continua aqui a entrevista com o candidato Fabiano Caseca. Candidato, sobre a educação, seu plano de governo diz aqui o seguinte, abre aspas, retomar a evolução da qualidade do ensino na rede municipal de Belo Horizonte. Este ano nós tomamos bomba. A última vez que isso havia acontecido foi em 2007. Por 12 anos consecutivos, nós evoluímos a cada avaliação, mas agora teremos que correr atrás do prejuízo. Fecha aspas. Eu imagino que o senhor esteja se referindo à situação do IDEB. Porém, o seu plano não explica o que fazer, nem como fazer. Qual a sua real proposta em cima disso, candidato? Olha, a questão das UMEIs, né? Quando o Calil assumiu a prefeitura, tinha lá 130 UMEIs pronta e uma em construção. Calil terminou essa uma, Belo Horizonte tem 131 UMEIs. A UMEI é muito importante, mas o Calil ela período integral e o Calil reduziu para meio período. Isso não funciona, porque os pais precisam de um lugar seguro para colocar os filhos, para que os dois possam trabalhar fora. Então, continuar com a construção de um mês e escola em tempo integral. Essa é a principal proposta. A partir daí, com calma, a gente vai identificando as necessidades, sempre colocando a educação também como prioridade do meu governo. BH tem mais de 140 centros de saúde. O senhor promete, no plano de governo do senhor, criar mais 55. Com qual verba, candidato? De onde viria esse dinheiro? A prefeitura tem um orçamento de mais de 13 bilhões. Verba existe, o que falta é vontade de fazer, é querer fazer. A saúde, tanto como a educação, é fundamental em qualquer governo, então é preciso fazer. Se não, por acaso, não existisse a verba, teria que buscar verba. Isso busca não com pirraça, com briguinha com o governador, com o presidente, o gestor de uma capital, da magnitude, da grandeza de Belo Horizonte, ele tem que relacionar bem com o governo do estado, com o presidente da república e com a bancada, fortalecer a bancada no Congresso Nacional. A bancada precisa funcionar, com isso ele vai conseguir as verbas. Todo mundo consegue, por que não conseguir? Mas a prefeitura tem muito dinheiro, vou repetir, o orçamento da prefeitura é de mais de 13 bilhões. E obras, a gente não está vendo obra na cidade, entendeu? Tem dinheiro para fazer isso. O senhor preferiria construir mais centros de saúde a qualificar os já existentes, candidato? As duas coisas. Você tem que ampliar a saúde e também talvez até fazer parcerias com a iniciativa privada. Por que não? Hoje tem uma consulta eletiva, ele até levando 2 anos. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. A população, quer dizer, uma consulta, um caso que a princípio não seria grave, tanto é que é classificado como eletivo, com a demora ele pode se tornar numa emergência.
Então, isso tem que acabar. A população tem direito, é um direito constitucional à saúde, e o prefeito tem que fazer isso. Isso é prioridade. Saúde é prioridade, é igual alimentação. Você não pode ficar sem saúde. Você tem, todo gestor competente e bem intencionado tem que priorizar a saúde, e o nosso governo, a saúde, terá prioridade. Haja vista que escolhi para vice uma médica. O que o senhor teria feito de diferente do prefeito Alexandre Calil nessa pandemia? Fecharia a cidade? Faria o isolamento como foi feito? Ou teria optado por aquele isolamento vertical? Olha, primeira coisa é ter ampliado a capacidade da saúde. A saúde, se tivesse, por exemplo, aumentado os leitos, aumentadas as UTIs, adquirido mais respiradores, você poderia flexibilizar o funcionamento do comércio e evitar essa quebradeira que foi. Quantas e quantas empresas? Os números são divergentes, mas acima de... falo em torno de 15 mil empresas quebradas, mais de 100 mil trabalhadores na rua, por uma má gestão da saúde. Preocupou demais somente com a saúde. Não, um prefeito ele tem que olhar todas as coisas. Ele quebrou esses empresários. E, inclusive, é da minha proposta. Se eu chegar à prefeitura, nos primeiros dias do meu governo, é sentar com esse pessoal, viabilizar o retorno dessas empresas e, consequentemente, desses trabalhadores. Você pode fazer uma isenção fiscal, você pode motivar, ajudar no crédito, ajudar em treinamentos. Você tem que fazer um esforço para voltar com essas empresas, porque elas são importantes, não só do ponto de vista da geração de emprego, mas a população precisa dessas empresas funcionando, haja vista que elas existiam antes. Candidato, o seu plano de governo fala em uma nova licitação para o transporte público de Belo Horizonte. A última licitação foi em 2008, com duração de 20 anos, ou seja, vai até o ano de 2028. Fazer uma nova licitação, romper um contrato que já existe com as empresas de ônibus para tentar melhorar o transporte, que a gente sabe que é sofrível mesmo, não significaria mais custos para a prefeitura, tendo que fazer um novo contrato, tendo que descumprir um contrato que está em vigor? Olha, o contrato ele pode ser quebrado desde que não esteja sendo cumprido. E eu acho que as empresas não cumprem o contrato que elas assinaram. Cadê os trocadores? Tem que voltar com os trocadores. Como que em plena pandemia, Rodrigo, você decreta aí o distanciamento nos restaurantes, nas empresas, tudo, e deixa a população ser transportada igual sardinha em lata nesses ônibus? Mas que incoerência é essa? Você vai praticamente um no colo do outro dentro do ônibus e depois você sai na rua, você tem que manter distanciamento. Então isso tem que acabar. As empresas de ônibus não respeitam a prefeitura, não respeitam o prefeito, e isso vai mudar. Se for preciso quebrar o contrato, vamos quebrar. Se não estão cumprindo o contrato, o contrato tem que ser cumprido. Vamos voltar com os trocadores. Não é possível, aqui na porta da minha empresa tem um ponto de ônibus que param diversas linhas, e eu vejo inclusive a dificuldade dos deficientes físicos, o motorista ter que parar, travar o ônibus, descer, a colocar o cadeirante lá dentro do ônibus e depois arrancar, ligar o ônibus. Aquilo ele perde muito tempo, aquilo atrapalha o trânsito, aquilo é uma desumanidade. Os motoristas estão estressados, ele tem que dirigir, ele tem que cobrar, ele tem que dar troco. Isso é um absurdo, tem que voltar com os trocadores, até porque o custo com os trocadores já faz parte da planilha. Então por que não voltar com essa gente? Calil prometeu, bateu no ônibus, tem vídeo aí falando que ia voltar com os trocadores, mas não voltou. Calil falou que ia abrir a caixa preta da BH Trans, não abriu. Cadê a caixa preta até hoje? Isso tem que mudar. Sentar com essa pessoa, com a autoridade de prefeito, falar: olha, meu amigo, a regra aqui é essa, você vai cumprir o contrato? Se você não for cumprir o contrato, como você não está cumprindo, nós vamos chamar uma nova licitação e impor as regras e as condições. Mas as empresas de ônibus têm que respeitar o prefeito e a prefeitura. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Tá combinado, candidato? Ok, combinado.
Para começar, Fabiano Caseca, em uma palavra. Um lutador. A economia de BH pós-pandemia. Olha, delicada, mas recebeu muito dinheiro, tranquila. Prioridade para BH. Voltar com as 15 mil empresas que faliram e com os mais de 100 mil trabalhadores que perderam emprego. Alexandre Calil, em uma palavra. Decepção. Falta de experiência no setor público, como vencer? Levando a experiência de uma empresa privada que é fiscalizada, regulada e fiscalizada pelo poder público para a prefeitura. Se eleito for, a relação com Zema e Bolsonaro. Tem que ser a melhor possível. Institucionalmente, um prefeito tem que relacionar bem com o governador e com o presidente da República, e isso eu vou fazer. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Fabiano Caseca do PROS, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, candidato. Eu que agradeço mais uma vez pelo esse precioso espaço. Muito obrigado, candidato.